E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. É uma noite tempestuosa e em um hotel, um jovem casal deita-se na cama de mãos dadas enquanto consome uma nova droga ilegal chamada Synchronic. Enquanto esperam pelos efeitos divertidos começarem, o homem sai do quarto e pega o elevador e em apenas alguns segundos ambos começam a ver coisas estranhas. Na cama, a mulher observa arbustos e plantas surgindo no quarto antes que as paredes desapareçam e um homem tribal apareça. Agora a mulher se vê no meio de uma densa selva e à medida que o homem se aproxima, ela percebe uma cobra se aproximando também, fazendo-a gritar. No elevador, o homem vê as paredes se desintegrando e um deserto surgindo à sua frente. Quando o chão do elevador desaparece de repente, o homem se vê caindo na areia. Enquanto isso, nos subúrbios, os melhores amigos Dennis e Steve trabalham como paramédicos de emergência. Esta noite, eles respondem a uma chamada sobre um caso de overdose e vão para uma casa onde encontram duas pessoas no chão e uma vizinha que diz ter ouvido barulhos estranhos e alguém falando em francês. Dennis atende a um homem ferido que ainda está vivo, descobrindo uma ferida em seu peito que saía em suas costas. Steve atende a vítima da overdose e acidentalmente é picado por uma seringa antes de injetar remédio na moça, fazendo-a acordar. A polícia logo chega e encontra um invólucro de Synchronic, concluindo que se trata simplesmente de viciados atacando uns aos outros. Antes que saiam, Steve vê uma moeda de cobre no chão e a pega. Enquanto a dupla leva o homem ferido para a ambulância, os policiais encontram uma espada ensanguentada presa a uma parede. Algum tempo depois, Steve e Dennis fazem uma pausa durante a qual Dennis joga golfe. Mais tarde, Steve examina a moeda que encontrou e vê que a data gravada é de 1721, o que ele acha curioso. Preocupado com a picada, Steve faz um teste para HIV, e a médica recomenda que ele passe por um check-up médico completo. No dia seguinte, Steve vai ao piquenique em família do amigo para comemorar o aniversário de 1 ano da filha de Dennis. Steve vê a filha mais velha de Dennis, Brianna, sentada sozinha em uma pedra e decide se aproximar dela, sabendo que Brianna o vê como o tio legal. Brianna tenta contar a Steve o que está passando atualmente, mas é interrompida por uma ligação no telefone de Steve. Ao fim de mais uma noite de trabalho, já ao amanhecer, Dennis e Steve se dirigem à mais recente emergência, que envolve alguém queimado até a morte. Os policiais informam que não têm certeza de como a vítima morreu porque não viram outros sinais de fogo nas proximidades. Eles encontraram apenas um invólucro vazio de Synchronic, bem como uma maçaneta fora de lugar que derreteu. Em algum tempo depois, Steve faz uma ressonância magnética no hospital e descobre que tem um tumor, o que o deixa abalado. Depois, Dennis e Steve vão para o próximo caso deles, que acaba sendo o casal do hotel. A mulher tem uma picada de cobra no joelho e está em estado de choque, apenas murmurando o nome do namorado. Eles encontram outro pacote de Synchronic no local, e o controlador de animais diz a eles que procuraram pela cobra, mas sem sucesso. Ele também diz que reconhece a picada de cobra e que só pode ter vindo de uma cobra que não é vista na área há décadas. Então Steve encontra um saco da loja onde a vítima comprou o Synchronic. Nesse momento, o zelador do hotel diz a eles que ouviu um forte estrondo no poço do elevador, então Dennis vai investigar. Quando ele abre as portas do elevador, encontra o namorado da mulher no fundo do poço, morto, mas ainda com um semblante feliz. No caminho para o hospital, Dennis nota que Steve está tomando remédios com mais frequência. Steve se encontra com seu médico, que lhe diz que o tumor é cancerígeno e afeta sua glândula pineal. Não há números exatos, Steve pode ter 6 semanas ou várias décadas. Isso depende de como ele reagirá à medicação e à terapia. Mais tarde, Steve pensa em contar a Dennis a notícia, mas decide não fazê-lo. Dennis joga basquete com Brianna, tentando se conectar com ela. Ele está preocupado por talvez ter se distanciado um pouco como pai, mas Brianna diz a ele que não está passando por nada terrível. Apenas está preocupada por ainda não saber o que fazer com a vida. À noite, Dennis encontra Steve no bar e lhe dá um abajur de presente de aniversário. Então Dennis abre seu coração sobre as dúvidas que tem em relação ao casamento, confessando que não tem certeza se ser um homem de família é o que ele quer. Ele olha para o estilo de vida de Steve como solteiro e não consegue evitar sentir ciúmes às vezes. Dennis escolhe esse momento para finalmente confrontar Steve sobre todos os medicamentos que ele vem tomando. Preocupado que Steve possa ter um vício, mas Steve não lhe conta sobre o tumor. Em vez disso, ele apenas diz que pode cuidar de si mesmo. No dia seguinte, a dupla vai a um final de festa em uma casa após outra chamada sobre uma overdose, e eles encontram 2 adolescentes. Um está morto no chão e o outro está falando incoerentemente. Eles perguntam a ela se há outras pessoas e ela diz que uma garota chamada Brianna estava com eles. Aterrorizado ao ouvir o nome de sua filha, Dennis liga para sua esposa e descobre que Brianna não está em casa, confirmando que é sua filha que desapareceu. Agora que um ente querido caiu vítima do Synchronic, Steve decide visitar a loja que o vende e comprar todos os pacotes restantes. Um homem vê tudo isso e segue Steve até seu carro para oferecer comprar o Synchronic dele, oferecendo até mais do que o preço da loja. No entanto, Steve o rejeita e vai embora.
Na casa de Dennis, ele e sua esposa estão entrando em contato com as autoridades e imprimindo panfletos para Brianna. A esposa está arrasada, sempre achando que não estão fazendo o suficiente. Naquela noite, Steve está deitado na cama com seu cachorro Hawking quando de repente ouve um barulho vindo da sala de estar. Levando um taco de beisebol consigo, ele vai investigar e quando abre o armário, encontra o homem da loja. Steve ameaça bater nele, mas o homem confessa que foi ele quem fez o Synchronic. Seu nome é Dr. Kermani. Ele trabalha como químico e estava tentando comprar de volta o Synchronic que está sendo vendido por todo o país. Seu trabalho consiste em criar substâncias sintéticas alterando a estrutura molecular de medicamentos legais e transformando-os em algo que imita substâncias ilegais. O Synchronic deveria ser uma maneira simples de se divertir, mas ele acidentalmente criou algo que permite às pessoas viajar no tempo. Aparentemente, o Synchronic distorce a trama do espaço-tempo, permitindo que as pessoas cruzem diferentes períodos. Ele usa um antigo disco de vinil para exemplificar, dizendo que o tempo é como aquilo. Tudo está no mesmo lugar e o Synchronic faz você acessar esses outros lugares no tempo, não fazendo diferença em ordem cronológica como entendemos. O produto químico afeta a glândula pineal de uma pessoa. Em adultos com uma glândula pineal desenvolvida só podem aparecer como sombras ou fantasmas no passado, mas pessoas mais jovens com uma glândula pineal subdesenvolvida podem viajar completamente e até ficar presas em uma época diferente do tempo. Kermani tem passado seu tempo rastreando todo o Synchronic para destruí-lo, e a loja tinha sido sua parada final. Cético, Steve lhe diz que descartou o Synchronic no vaso sanitário e ordena que Kermani saia. Acreditando que todo o Synchronic havia sido eliminado, Kermani vai embora, mas então é revelado que Steve não descartou o Synchronic. Ele na verdade apenas o jogou no lixo. No dia seguinte, Steve está em sua sessão de quimioterapia e assim que termina, imediatamente sente os efeitos colaterais e começa a vomitar aleatoriamente. Enquanto trabalha, Steve está exausto o tempo todo. De repente, Dennis recebe uma ligação do hospital informando que há um suprimento desaparecido de morfina. Ele imediatamente suspeita de Steve porque ainda não sabe sobre o tumor e notou as mudanças na saúde de Steve. Em breve, eles recebem outra ligação sobre um homem com a perna quebrada. E quando chegam ao local, descobrem que a vítima fala uma língua diferente. Eles começam a tratar o homem mesmo assim e Dennis começa a dar instruções a Steve. Isso irrita Steve. E ele diz que sabe como fazer o trabalho, mas Dennis responde que ele não sabe, implicando que Steve veio trabalhar depois de consumir morfina. Quando saem, eles discutem, começando com alguns insultos, mas logo partem para a briga, então o motorista da ambulância precisa separá-los. Steve vai embora, indo para casa sozinho. Mais tarde, naquela noite, Steve examina a moeda que pegou na cena do crime, e a visão da data o convence a experimentar o Synchronic. Apenas alguns minutos precisam passar antes que luzes brilhantes comecem a encher a sala de estar. E quando ele se vira, vê uma área de pântano aparecendo lentamente ao seu redor, enquanto as paredes de sua sala de estar desaparecem. Eventualmente, a sala de estar desaparece completamente e Steve fica no pântano. Ele olha ao redor, cheirando e tocando tudo, mal acreditando no que está vendo. Há um homem o observando à distância, murmurando uma oração, mas a atenção de Steve está em um crocodilo se aproximando de repente. Ele recua ao perceber que também está começando a desaparecer, e naquele momento o observador é revelado como um conquistador espanhol. O homem começa a correr na direção de Steve com sua espada, que não sabe o que fazer porque está entre o crocodilo e um cara louco. Mas antes que o espanhol possa acertá-lo furiosamente com sua espada, chamando-o de fantasma e o mandando voltar para o inferno, Steve aparece de volta em sua sala de estar, encontrando Hawking olhando para ele muito confuso. Steve quase descarta o que aconteceu como um sonho até ver uma marca de corte no chão da espada do conquistador. Achando tudo isso fascinante, Steve decide documentar sua experiência com uma câmera de vídeo, explicando que o Synchronic lhe permite voltar no tempo por 7 minutos e que ele suspeita que o mesmo aconteceu com Brianna. Ele toma outra dose e desaparece lentamente, depois aparece no meio de uma terra desértica congelada, o que logo ele imediatamente começa a congelar. Steve percebe uma figura se aproximando dele, mas naquele momento começa a sentir fortemente o intenso frio. Passam 7 minutos e Steve imediatamente reaparece em sua sala de estar ainda tremendo. Ele chega à conclusão de que o período de tempo que ele consegue visitar depende de sua localização na sala de estar. Então ele tenta novamente no mesmo local. Desta vez ele veste um casaco e carrega lenha. Quando ele aparece na paisagem congelada, ele consegue acender um fogo e observa a figura se aproximando dele e apontando uma lança. Quando a pessoa está perto o suficiente, Steve finalmente vê que ele é um homem das cavernas. Ele toca a lança do homem das cavernas e quando o homem abaixa, Steve oferece um assento a ele para também se aquecer no fogo. Os homens se sentam um em frente ao outro por um momento enquanto os 7 minutos passam e Steve lentamente volta ao presente. Ele então conclui que de fato o local exato onde ele está ali na sala é o que determina para qual período no tempo ele consegue voltar. Na manhã seguinte, Dennis e sua esposa estão tendo mais problemas em seu casamento porque o desaparecimento de Brianna piorou os problemas já existentes.
Enquanto isso, Steve ouve no rádio que o Dr. Kermani encerrou as coisas para si mesmo. Mais tarde naquela noite, Steve pensa no fato de que os paramédicos encontraram a moeda de cobre, a espada e a maçaneta nas casas que visitaram, o que significa que ele também deveria ser capaz de carregar coisas. Decidindo experimentar, ele toma mais um Synchronic e à medida que começa a desaparecer, abraça Hawking. Ele consegue levar Hawking com ele dessa vez, chegando numa casa num período não tão no passado e, para sua falta de sorte, o dono da casa os vê. Logo o homem os persegue para fora com uma faca na mão, então Steve e Hawking fogem. Mais à frente, caminhando sem rumo, os homens da cidade olham para eles de forma confusa. Passam 7 minutos, mas para choque de Steve, ele não desaparece. Ele decide voltar para a casa onde ele e Hawking apareceram, tomando outro Synchronic antes de entrar sorrateiramente. Infelizmente, o homem os descobre e se prepara para atacá-lo. Steve se levanta e vai devagar em direção ao homem, tentando dar um soco nele, mas somente o atravessa. Acontecendo o mesmo quando o homem se lança para agarrar Steve. É aí que ele grita por seus amigos enquanto Steve está dando sinais que irá voltar para seu tempo. Ele fica desesperado porque Hawking não está com ele. Então se lança no sofá e chama por seu cachorro, que assustado não se aproxima. De repente, homens vestindo roupas de uma seita aparecem armados e atiram em Steve, que conseguiu pegar somente a coleira de seu animal. Mas então ele reaparece em sua sala de estar, mas para seu desespero sem Hawking. Naquele momento, Steve ouve Hawking choramingando e corre para a janela apenas para ver Hawking desaparecendo lentamente. Esse incidente ajuda Steve a tirar 2 conclusões. Se passarem 7 minutos e você não estiver no lugar onde apareceu pela primeira vez, você ficará preso no passado e ele precisa pegar o objeto que deseja corretamente, porque só trouxe a coleira de Hawking de volta. A pior parte é que ele não pode mais recuperar Hawking porque não tem Synchronic suficiente. Depois, Steve decide ir para os alojamentos universitários onde Brianna desapareceu. Mais cedo, um dos adolescentes no incidente disse que Brianna foi vista sentada em um local antes de desaparecer, e Steve tenta viajar exatamente nesse local. Ele acaba no meio de uma floresta onde vários homens realizam um ritual e o confundem com um espírito que eles invocaram. Eles imediatamente o cercam e Steve começa a correr na direção de onde veio. Felizmente, ele consegue chegar ao local exato de onde veio e é transportado de volta para o presente sem problemas. Nesse momento, a adolescente que lhe contou sobre Brianna aparece e esclarece que ela tinha se afastado, onde na verdade não desapareceu daquele local específico. Mais tarde, Steve se encontra com Dennis em um bar e Dennis confessa que pode estar se divorciando. Ele se sente culpado por não cumprir a promessa que fez à esposa no dia do casamento e explica que ela o amou incondicionalmente, mas ele não acha que retribuiu o amor. Ele diz que Brianna era a única razão que mantinha o casamento deles de pé, e agora que ela se foi, ele sente que nada os mantém juntos. Steve então revela que trocaria sua vida de solteiro pela vida estável de casado de Dennis em um piscar de olhos, o que surpreende Dennis. Então Steve finalmente revela a verdade sobre seu tumor cerebral, o que deixa Dennis muito chateado. Steve tenta acalmá-lo dizendo que está fazendo quimioterapia, e os dois se reconciliam, levando Dennis a revelar que na verdade foi o motorista da ambulância deles quem estava roubando a morfina. Mais tarde, em um cemitério, Steve mostra a Dennis imagens de vídeo das evidências dos efeitos do Synchronic, o que deixa Dennis preocupado com Brianna presa no passado. Então Dennis percebe que Brianna pode ter deixado uma mensagem para eles decifrarem no presente, o que faz Steve lembrar do pequeno pedregulho no parque onde eles haviam se sentado juntos. A dupla corre até o pedregulho e encontra apenas uma palavra: sempre. Deve ser onde Brianna desapareceu, então com apenas 2 comprimidos de Synchronic restantes, Steve decide voltar para buscá-la. Desta vez, Steve é transportado para a Guerra Civil Americana, onde há bombas e tiros ao seu redor. Steve então imediatamente corre para uma trincheira, pois acaba se ferindo em meio às explosões, e encontra uma pilha de soldados mortos enquanto continua chamando por Brianna. Ele não tem escolha a não ser rastejar por entre os corpos até finalmente ouvir Brianna chamando de volta. Os dois finalmente se reúnem e Steve dá o último comprimido de Synchronic a Brianna, explicando que eles têm que chegar ao pedregulho em 7 minutos, senão ficarão presos no passado para sempre. A dupla começa a correr em direção ao pedregulho, mas Brianna precisa ajudá-lo a se mover. E naquele momento, um soldado aleatório aparece os ameaçando com uma arma, chamando Steve de escravo. Isso faz com que os 7 minutos de Steve acabem, o que significa que ele está preso neste período de tempo. No entanto, ele ainda pode salvar Brianna, então ele faz um plano. Quando ele vê uma mina terrestre na frente do soldado, ele atrai o homem para fazê-lo pisar nela, mas infelizmente o soldado somente passa por cima dela enquanto se prepara para atirar. De repente, Brianna desaparece e uma explosão ao lado assusta Steve e o soldado, fazendo o homem perder o equilíbrio e pisar na mina terrestre, que o explode em pedaços. Steve então se levanta e se senta no pedregulho enquanto, no tempo presente, Brianna reaparece e se reúne com seu pai. Em seguida, eles veem Steve aparecendo como um fantasma no pedregulho antes de desaparecer completamente, ficando preso no passado para sempre.